E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, falando um pouquinho de um torneio que ocorreu no Brasil essa semana, o Criciúma Chess Open, torneio bem legal, foi organizado lá na cidade catarinense. Mas antes da gente falar um pouquinho mais, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, a maioria das atenções está voltada para o Tata Steel, né? Super evento está ocorrendo na Holanda, o Masters, e onde estão os tops do mundo. Tem o Challenges, onde o Brasil está sendo representado pelo SUP. Mas nessa semana então ocorreu esse evento lá em Criciúma e nós tivemos uma brilhante exibição do jovem Lucas Piccoli, que faz 20 anos agora em 2023. Ele acabou ganhando o evento, que contava com a presença de grandes mestres, o Renato Quintiliano, Everaldo Matsura, José Cubas. Tinha alguns MIs, como o Luiz Rode, do Uruguai, o César Metsubo, outros jogadores bem fortes aí, jovens, né, da nova geração, como o Natan Filgueiras, o Cauã Marques, Matheus Mendes. Tinha a presença da WMI, Katia Librelato, a WGM Carla Heredia do Equador e outros jogadores fortes. Um torneio bem forte que foi disputado em 9 rodadas, né? O Piccoli ganhou do Cubas, ganhou do César Metsubo, do Natan, fez um torneio brilhante, empatou com o Quinte na última partida que valia ali o título. E ele só não fez norma de mestre internacional porque não pegou as bandeiras que precisava, mas a performance, se fizesse um ajuste ali na primeira rodada, ele faria a norma de mestre internacional. E eu separei uma partida aqui dele para a gente dar uma olhada, que eu achei bem legal, a partida dele com o mestre internacional César Metsubi, experiente, fortíssimo jogador. E vamos ver como é que foi esse duelo. Ele foi jogado na quinta rodada. Deixa eu conferir se foi na quinta mesmo. Foi. Não, na sexta rodada. Vamos dar uma olhadinha então. O Pico ele jogou um peão-rei e o César jogou uma siciliana. O Pico ele abriu a siciliana e o César jogou a variante clássica, siciliana clássica, que ele tem jogado aí de vez em quando. O Pico ele optou pela variante Risterhauser, bispo G5, que é tido como uma resposta mais forte aí contra a siciliana clássica. Depois de E6, aqui ele desviou do lance principal, o lance mais clássico, né, dama D2, que é um ótimo lance, e optou por um lance moderno que as brancas vêm tentando, dama D3. Também preparando o roque grande. Em algumas linhas essa dama pode passar facilmente aqui para lá do rei. E aqui o César jogou A6, um lance bem tradicional na Hauser, nessa qualquer siciliana, na verdade, né, para controlar a casa B5. Mas aqui ele tinha outras opções, como bispo D7, bispo E7, né? E depois de A6, o Pico ele jogou cavalo por C6, B por C6. Esse é um conceito mais ou menos moderno aqui em algumas sicilianas, as brancas rocando grande, elas transformam aqui a estrutura, né? Mesmo abrindo a coluna B aqui para as pretas, mas elas têm uma ideia de colocar o bispo aqui e é difícil de as pretas criarem um ataque aqui. Então é um conceito interessante que
Piccoli utilizou nessa partida. É que ele rocou grande, bispo E7 e passou a dama para G3, como a gente tinha mencionado. E aqui o César jogou dama A5. Parem que ele ameaça cavalo H5, atacando a dama e pegando o bispo, que estaria atacado 2 vezes. No lance anterior, cavalo H5 não funcionava bem, porque dá para tomar lá. Quando toma a dama, toma a dama. Quando toma a torre, tira o bispo aqui defendendo o peão e esse cavalo vai ficar preso. A tendência é que as brancas vão ter 2 peças pela torre e vantagem decisiva. Mas quando ele joga aqui, isso vira uma ameaça, então o Pico ele joga H4, reforçando o bispo, defendendo o bispo. Torre B8, muito natural do César. E aqui ele aplica um pouco daquele conceito que a gente falou de colocar o bispo aqui para defender ela da dama. E é muito difícil para as pretas criarem jogo na ala da dama, aqui na coluna B, com esse bispo vindo para cá e tal. Eu acho que essa posição já é um pouquinho difícil para as pretas. Talvez lá no lance 7, quando foi jogado A6, elas tivessem que ter escolhido outro lance ali, talvez o bispo E7, que a gente mencionou. E aqui o César jogou E5, com a ideia de abrir para o bispo, para E6 e tal. Mas já é uma posição difícil. Talvez uma escolha para ele fosse jogar cavalo H5, tentar piorar a dama. Se eu jogar dama G4, por exemplo, ele pode voltar, ficar perseguindo a dama. Mas aqui uma ideia interessante é dama H2. Porque se tomar com cheque, peão toma, dama toma com cheque, depois de rei B1, as brancas estão atacando o cavalo e estão atacando duplamente o peão de D6. Vão recuperar o material, né? Aquele peão vai cair, mas elas vão ter grande vantagem aqui, sem dúvida nenhuma. Mas talvez as pretas possam voltar aqui, embora elas estejam piores, né? Dá para seguir lutando aqui. Mas depois de E5, o Pico ele jogou bispo B3 e bispo E6, muito natural. Só que agora, daqui em diante, ele vai jogar com muita força aqui com a iniciativa com as brancas aqui, o Piccoli. Então, bispo toma F6, G toma F6. Então, tomar de bispo aqui, simplesmente cai o peão de D6 sem compensação. E a posição é bem próxima de perdida, né? Para as pretas. Se tomar aqui em B3, você pode tomar de C, para não ter dama 1 cheque. E o rei está super firme aqui, pode ir para B1 e tal, super seguro. Então o César preferiu tomar de G, mas aqui a entrada da dama G7 é muito forte. Única saída da torre é PF8, né? Se ele jogar rei D7, se ele jogasse rei D7, aqui o Pico ele tinha uma continuação bem legal. O bispo toma E6 cheque, peão toma, e agora torre toma D6 cheque, rei toma, torre D1 cheque, e o rei das pretas vai passear aqui e as brancas vão vencer. Por exemplo, torre D7 com um ataque decisivo. Dama D6 aqui é uma possibilidade vindo para dama C7. Todos os peões estão caindo. O rei está super mal. Isso aqui não deveria durar muito para chegar a uma vitória aqui das brancas. Então, depois de dama G7, torre F8, ele simplesmente tomou o peão de H e lhe dá grande vantagem aqui para o Piccoli. Agora esse peão H, por exemplo, pode andar aqui, né?
Então, o César jogou dama C5, ameaçando aqui em F2. Ele jogou um excelente lance defensivo aqui, torre D2, defende o peão, pode preparar uma dobrada na coluna D, um lance multitarefa, né? E aqui o César jogou rei D7, ameaçando pegar a dama, né? Ou, digamos assim, incomodar aqui com torre H8, trazer outra torre para G8. Mas aqui Pico ele jogou de maneira muito forte nessa posição e com a iniciativa aqui ele não deixou escapar a vitória. Então, o cavalo A4 atacando a dama. Dama A7 jogou o César. E aí veio a continuação. Bispo toma E6 cheque. F toma E6. Se tomar de rei, dama F5 é mate em 1. F toma E6. Torre toma D6 cheque. Rei toma. Não dá para tomar de bispo porque está cravado. E agora a torre D1 cheque. E se voltar para C7, tudo acaba. Aqui dama toma E7 cheque. E ganha, ou ganha a dama, ou tem um mate rápido aqui para as brancas. Então o César teve que cobrir com a dama aqui, né? O que leva a uma posição perdida. Ele vai ter duas torres pela dama, mas as brancas têm vários peões a mais, além do rei estar totalmente exposto. E ele jogou calmamente aqui dama H5, trazendo a dama para o jogo e também evitando que a dama fosse perseguida ali no canto. A dama preta continua cravada, não vai fugir. César jogou F5 e C3, agora ameaçando tomar o peão com a dama. Tomou. Rei C7. Agora trocou em F5 e ele converteu muito bem aqui a vantagem. Dama E2. Atacou os dois peões com a dama. O César conseguiu defender os dois com torre B5. Mas aqui C4. Torre A5 para manter a defesa. B3, né? Agora a torre também está fora de jogo. Posição perdida aqui para o César. Torre B8. Dama E3. E4. Dama C3. Agora a dama está querendo infiltrar lá em G7. Jogou bispo B4 aqui. O pico, o César. Cheque. Rei D6. Cheque. Rei D7. C5 aqui abandonou o César. Dama D6 é uma ameaça. Dama toma F5 é uma ameaça. Se bispo toma C5. Dama toma F5 cheque. Está atacando o bispo e o rei. E se rei D6, dama F4 cheque. Cai mais material. O César então abandonou nessa posição. É uma partida brilhante aqui do Pico. Ele jogou com muita energia contra um jogador bem forte que é o César. Então, te dar os parabéns para ele aí que venceu o evento de forma tão brilhante. Então é isso, pessoal. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.